E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam bem. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física. Se você não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e sou professor de Educação Física aqui da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Então, estamos aqui hoje dando continuidade à nossa ginástica, né? Com o tema de capacidades físicas. Aí você pode estar se perguntando, professor, mas se é ginástica, o que é que capacidades físicas tem a ver com isso? Mas vocês vão entender tudo direitinho, né? O do porquê que a gente vai entrar nesse tema e como é que essas capacidades estão envolvidas aí dentro, né, de todo o processo dos esportes, né, dos exercícios físicos de uma forma geral e também dentro da ginástica. Quando a gente fala de capacidade física, a gente está aí falando de um contexto mais amplo, né? Não necessariamente aí só da ginástica. Então, você tem aí um campo grandão, né, de coisas possíveis relacionadas a capacidades físicas. E aí a gente vai ver alguns exemplos, né, falar sobre alguns tipos de exercícios que estão relacionados a essas capacidades e como esses exercícios estão aí ligados ao esporte, tá bom? Então vejam aí que tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Então, já se aproxime, chegue mais, chegue pertinho, junto, né? Aquele calor de Recife, calor humano que a gente gosta, a gente finge que está sentindo aqui, né? A gente vai trocando essa energia para que a gente faça essa aula ser incrível. Então, quero começar aqui agradecendo a nossa querida Midian, né? Está aí já na segunda aula minha de hoje, então estava comigo no 7º ano e está agora aqui com vocês no 8º, fazendo aí a tradução simultânea para a língua brasileira de sinais, né? Então, é uma oportunidade aí para você que está nos assistindo, onde quer que você esteja, seja você uma pessoa com deficiência auditiva ou não, aí aprendendo, além da ginástica, além da educação física, também saber como se comunicar aí através dessa língua, né? Vocês escutam música, assistem filmes, né? A galera do K-pop aí que, né, escuta aí um idioma diferente. Então, a gente sempre tem essa curiosidade, por que não fazer isso com Libras também? Então, fiquem aí bem à vontade para esse momento. Estou também muito bem acompanhado da minha queridíssima e maravilhosa professora de ciências, que vai aqui estar super interligado, né? O nosso conteúdo de capacidade física está totalmente ligado aí à área de ciências. Vocês vão entender também daqui a pouco, que é a nossa querida professora Cláudia. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sejam todos bem-vindos, não é, para mais uma aula de educação física nessa interdisciplinaridade aí. E é muito importante estarmos aqui bem atentos. Eu já estou aqui atenta para interagir com vocês. Contamos com a participação de vocês nessa aula maravilhosa aí do professor Heleno e sempre preparada com muito carinho, pensando especialmente em vocês. Então, vamos aí à nossa aula. É isso aí. Já na tela para vocês aí as capacidades físicas. Então já tem aí uma menina, né, fazendo um movimento aí de alongamento, tá, de joelhos, né, com os peitos debruçados nas coxas, né, nas pernas, e aí com o alongamento dos braços para frente, já mostrando aí uma capacidade física de se alongar, né, de ter uma flexibilidade. Então, na aula anterior, né, se você não teve como assistir, se você perdeu o conteúdo, não se preocupa que vocês não vão ficar aí perdidos e perdidas, né? Já tem um QR Code na tela para que vocês possam acessar esse conteúdo e poder acompanhar, né, todo o andamento que a gente está dando, né, dentro da ginástica. Então, é muito importante para que vocês consigam fazer aí as ligações, né, dos exemplos do que eu estou falando aqui, né, de tudo que a gente está discutindo. Então, fiquem aí à vontade para assistir essa aula, que está no YouTube, mas também está lá no aplicativo do Educa Recife, né? Então, se você é estudante da nossa rede municipal de ensino, você pode fazer aí o download do aplicativo da Educa Recife, nas lojas, né, de aplicativos, no mesmo lugar onde vocês baixam todos aqueles joguinhos que vocês amam. Então, se tiver como, escaneie o QR Code aqui, que Cleitinho já colocou na tela. Então, faz o download, aplicativo gratuito, não use internet, pode assistir a aula ao vivo,
se comunicar com a gente aqui e ainda assistir às aulas lá do repositório. Então, fiquem aí super à vontade para fazer essa comunicação, né, e conferir esse conteúdo. Caso você esteja nos assistindo aí, né, numa clínica, né, num salão de beleza, né, na sua casa, e não é estudante da nossa rede, vocês podem também acompanhar aí as nossas aulas no canal do YouTube, também chamado Educa Recife, né, só colocar lá na barra de pesquisa do YouTube. Tem as playlists, né, sexto, sétimo, oitavo, nono, o EJA. Então, a gente tem várias aulas com todos os componentes curriculares. Na tela também tem aí um QR Code do canal do YouTube. Então, se inscreve lá, né, vai deixando os likes nos vídeos, comentando. Tira dúvida lá também. A gente sempre fica de olho para trazer essa dúvida aqui, responder e a gente fazer essa interação aí com vocês. Vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, que são as capacidades físicas. Então, aí, ó, no período da infância e adolescência, então vejam aí, no período que vocês estão vivendo, né, são períodos do ciclo da vida em que há grande capacidade de adaptação dos corpos. E aí é muito importante a gente já pensar, antes de a gente pensar nessa adaptação, né, a gente pensar o que é que são as capacidades físicas, né? Quando a gente fala de capacidade, a gente está falando aí do que você é capaz de fazer, né? Do que a gente é capaz. Quando a gente fala de capacidade física, a gente está falando aí da capacidade do nosso corpo de realizar alguma atividade, né? Alguma tarefa ali que está imposta. Então, vocês podem ser capazes aí de responder cálculos matemáticos, serem capazes de fazer textos de português, capazes aí de responder as questões de ciências, né? Fazer os experimentos aí da área de ciências, que as professoras sempre trazem aqui, né? Maravilhosos para vocês. Então, tudo isso é o que a gente é capaz. Quando a gente fala em relação à capacidade física, são todas aquelas tarefas, movimentos, exercícios, tudo que o seu corpo ele é capaz de fazer. Então, na infância e adolescência, né, são ciclos aí em que o corpo ele consegue se adaptar a determinados estímulos que vocês dão a ele. Então, se vocês começarem aí a treinar, a estimular novas modalidades, novos movimentos, vocês vão poder aí fazer com que o corpo de vocês se adapte e consiga realizar ainda mais movimentos. Porque quando vocês vão fazendo, o corpo vai dizendo, ó, chegou aqui, mas eu consigo fazer mais. Então, vamos lá, experimentar outra coisa, fazer outra coisa, né? E aí, sempre superando os seus limites. E algo que é muito individual, né? A capacidade física, ela existe de uma forma geral, mas cada pessoa tem ali a sua habilidade, né? E as suas limitações em relação à execução dessas capacidades. Então, ó, vejam quanta coisa. Já de começo, a gente já viu muita coisa aí, né? Porque, né, professora, na fase da adolescência, eles passam por um período de mudança de corpo, né? Tem a puberdade. É verdade. É uma mudança que varia muito de pessoa para pessoa, né? Que a gente não pode determinar. Não, naquela idade, você já vai começar, vai iniciar a puberdade, depois aí já vai ser o adolescente também, que existe, assim, algumas diferenças. Mas, assim, eles já começam aquela mudança do corpo. Então, é muito importante que você já vá realizando atividades, vá vendo qual atividade que você se identifica, para realmente acontecer a questão daquela adaptação ao seu corpo, você conhecer o seu corpo. Quando eu trago aula para vocês de ciências, eu digo muito a vocês a questão da gente conhecer o corpo da gente, saber as alterações que estão acontecendo quando inicia a puberdade, que o do homem é mais tardia, da menina é mais cedo, mas sabendo que varia também de pessoa para pessoa. Mas essa mudança é importante que vocês vão conhecendo, vão se adaptando a essa transformação que está acontecendo no corpo. Exatamente, olha aí, eu disse a vocês, estava tudo interligado, né? Quando a gente passa por essas mudanças, né, o nosso corpo vai alterando algumas coisas. Então, essas capacidades, né, que a gente vai ver, elas vão sendo também alteradas aí com essas mudanças. Então, ó, as capacidades físicas aí são elementos, né, fundamentais para a realização de tarefas motoras. Então, ligado aí, não é motor de carro não, viu? O motor da gente é o nosso corpo, né? É quem move, quem faz tudo acontecer. Então,
essas tarefas que podem ser influenciadas pelas características genéticas, e aí já vou dando um spoiler, porque no 9º ano vocês vão conseguir estudar mais, né, entender mais sobre a genética na área de ciências, e ainda mais no ensino médio, né, com a parte da biologia. Então, a gente tem essas características genéticas, que de uma forma bem simples, são aquelas características que a gente herda dos nossos familiares, sejam dos nossos pais, né, dos nossos avós, então da nossa carga familiar ali, aquela arvorezinha genealógica que a gente faz. É verdade, professor, e é muito interessante que 50% você herda do seu pai, 50% da sua mãe. Então, à medida que você vai conhecendo, você vai vendo, às vezes não, fulano esteticamente parece muito com o pai, mas às vezes suas habilidades parecem mais com a mãe. Né? Mas lembrem-se que é 50% de um, 50% de outro. Então, essa característica, essa carga genética, ela é muito importante, porque aí você vai descobrir as suas habilidades. Então, eu adoro esporte, né, professor? Sim. Minha filha, ela não gosta de nenhum esporte. Às vezes ela se identifica com handebol, mas não é aquela pessoa como eu que vivia nas quadras. Sim. Ela vai assim, quase à força. Mas aí ela pegou a característica do pai, né? Que o pai gostava de jogos pouco, mas não tanto quanto eu. Mas os meus filhos, todos eles adoram esporte, os dois, né? Qualquer esporte, futebol americano, futebol de campo. Então, varia muito. Então, essa característica realmente, ela é bem presente, essa característica genética que nós herdamos dos nossos pais. Vejam aí, né? Tudo muito interligado. E aí a gente vai entendendo. Porque às vezes a pessoa diz, né? É muito comum quando a gente vê uma criança, é a cara da mãe, é a cara do pai, né? Porque a gente está falando ali da estética, mas a gente tem também essas capacidades aí e essas habilidades, como a professora Cláudia falou, que são aí herdadas, né? Mas, né, a gente herda. Então, por exemplo, a filha da professora Cláudia tem lá a genética dela. Se ela conseguir, se ela tiver o interesse, quiser treinar, né, ali jogar o handebol, o basquete, ela com certeza seria tão boa quanto a professora Cláudia. Mas ela não tem esse interesse. Então, ela acaba não treinando essas habilidades. Porque por mais que a gente herde, né, a gente tem essa herança aí genética, ela precisa ser treinada. Então, para a gente desenvolver, não basta, porque se fosse assim, o filho de Usain Bolt, né, ele não precisava fazer nada. Ele ia só ali viver a vida dele. Ah, eu sou filho de Usain Bolt. E agora eu vou chegar na primeira competição que eu for e vou querer lá bater o recorde olímpico. Não é bem assim que funciona, né? Precisa ser treinado. Então aí, ó, as capacidades físicas são, né? Nós temos aí a força, a flexibilidade, a agilidade, resistência e velocidade. Então, são aí 5 capacidades que a gente vai trabalhar e hoje a gente vai começar só com a parte de força, né? Porque a força, ela tem aí algo mais destrinchado, né? Algo mais específico dentro do que é essa característica em si. Então, por isso que a gente vai trabalhar somente ela hoje. E aí, já começo dizendo que, lembra que a gente falou da mudança do corpo? Automaticamente, quando você vai mudando aí os hormônios, né? Vão mudando dentro do corpo, vocês começam a mudar a capacidade de ter força também. Então, quando você é mais novo, de repente você não tem tanta força. Quando você começa a crescer, às vezes, quando você é pequenininho, você vai no mercado, aí sua mãe ou seu pai diz assim, leva aqui essa sacolinha, aí você sai todo feliz, né? Com aquela sacolinha bem pequenininha. Porque é o que você consegue levar. E aí, com o tempo, né, você vai ficando mais velho ou mais velha, e aí quando você vai no mercado, você já volta assim, ó, com as 2 mãos cheias de sacola pesada. Porque o seu corpo já consegue, né, segurar determinada carga. Então, por isso que tem essa diferença aí na maturação, né, na maturidade, que não é maturidade só de cabeça, né, a maturidade do nosso corpo de conseguir realizar aí outras atividades. Então, ó, vamos entender o que é a força, num contexto geral, né? Então, a força aí é a capacidade de exercer uma tensão. Imagina, tensionar. Quando você está tenso, que fica assim, ó, né? Os músculos ficam travados, que a gente está lá tensionado. As dores que tem aqui de vez em quando. É porque a gente faz força, né? A gente está tão tenso que a gente deixa aqui, ó, travado, né? Então, é a força aí de tensionar, de fazer uma tensão contra uma resistência,
né? Então aí ocorre por meio de ações musculares. Então a gente está falando aí da tensão muscular. É quando o músculo ele contrai, né? Ele faz ali esse movimento de tensão e gera aí uma força, né? Vocês vão ver sobre força também em um outro contexto na física, né? Que é maravilhoso também. Mas mais para frente, quando chegar lá em física, vocês vão lembrar da educação física também. E aí, algumas formas diferentes, né, da gente exercer essa força. Então tem aí a força isotônica, que a gente pode falar de uma forma mais simples e até de lembrar também, né, que é a força dinâmica. O nome dinâmico já traz para a gente, né, uma ideia aí de algo que se movimenta, né, algo que está ali em constante movimento. Então, é o tipo de força que envolve os músculos dos membros, né, em movimento ou suportando o peso do próprio corpo com movimentos repetitivos, né? Então, quando eu faço ali movimentos repetitivos, seja segurando algo, né, suportando algo, ou suportando o peso do próprio corpo. É tanto que eu coloquei um vídeo aí, né, e aí já fazendo a descrição, tem um rapaz que está de bermuda preta, né, e um moletom branco, utilizando algumas barras, onde ele se apoia para fazer a flexão, né, ou como vocês conhecem também, o marinheiro, né, que o povo diz flexão de braço, mas a flexão é do cotovelo, na verdade. Já é importante. Se a gente flexionar o braço, quebra. Então, a gente faz aí a flexão com o cotovelo e faz esse movimento de marinheiro, né? Que é nada mais do que suportar o peso do seu corpo, né? Utilizando aí a repetição dessa flexão do cotovelo. Então, o corpo fica lá paradinho, né? Estático, mas você faz a movimentação de forma repetida com a flexão ali do seu cotovelo, suportando o peso do próprio corpo. Tem gente que acha muito fácil, consegue fazer vários marinheiros, né? É verdade. Na escola, eu tenho, na escola presencial, eu tenho uns alunos que, vez ou outra, eles gostam de apostar, assim. Bora ver quem faz mais? Eu faço mais do que tu, eu tenho mais força. Então, vai lá, fazendo essa comparação, que é algo muito individual, é muito importante dizer, né? Verdade. Então, pode ser que tem gente que consegue fazer 100 aí, né? Tem uma força absurda. O treinamento também é importante, né, professor? Sim, porque aí você consegue desenvolvendo essa capacidade de fazer mais vezes. Exatamente. E aí, ó, para quem acha muito fácil, às vezes coloca, né, um peso em cima. Tem gente que até senta, né, nas costas do outro e a pessoa vai lá fazer. E consegue fazer um bocado. Eu não consigo não, viu? E aí, essa é uma das forças, né? E a gente tem também, aí, se a gente falou que tem dinâmica, a gente tem a estática também, que a gente chama de força isométrica. Então, um dia quando vocês forem na academia, né, fazer um treino de musculação de repente, vocês podem ver algum exercício que é assim, ó, agachamento isométrico. É quando você vai ficar lá, na posição agachado, e aí você fica lá, ó, paradinho, né? Sem fazer, porque o agachamento na academia, geralmente a gente faz ele em movimento, né? E aí quando tem, inclusive eu treinei perna ontem, chega eu tô aqui assim, ó. Mas a gente vai lá e fica na posição de na posição isométrica, né? Que é aí estático. Lembra de estátua? Estátua, paradinha, pronto. Força estática, que é aí quando a gente fala essa força que a gente faz parado, né? Então a gente tem aí, ó, é o tipo de força, né, que explica o fato de haver força produzindo calor e não havendo produção de trabalho em forma de movimento. Então veja, eu faço a força, né, eu tenho ali o calor. Façam um teste. Fiquem assim, ó, fazendo força. Contraiam os músculos de vocês parados, né? Assim, só contraindo e marca um tempo para você ver se não começa o calor, você vai começar a suar, né? Porque você está trabalhando, o músculo está trabalhando, mesmo que você não esteja em movimento. Então, é aí também uma forma da gente treinar essa força, que inclusive está ligada à resistência, né? Mas a gente fala disso em outro momento. E a força explosiva. Então, essa é a terceira e última força, né? Que é aí a habilidade de exercer o máximo de energia em um ato explosivo. Então, um ato só, né? Tem aí já um vídeo, vou até fazer a descrição para usar como exemplo. Nós temos uma menina que está aí
de leg laranja e uma blusa amarela. Ela pega um peso no chão, em um movimento só, ela sobe esse peso e joga por trás das costas dela, né? Todo mundo hoje em dia conhece CrossFit. Se não fez, mas, até porque na idade de vocês, né? Mas de já ver em algum lugar. Passar, ver um box, ver a galera treinando lá. Isso é muito comum, que é essa força explosiva. Eu pegar lá a carga, preparo e faço essa explosão ali para poder exercer essa força. E pode ser repetidas vezes, né? Mas vejam que é diferente de eu pegar um peso aqui, vamos supor que eu estou com uma barra, né, nas mãos, e eu vou fazer um movimento aí de flexão do cotovelo, trazendo essa barra até o meu peito, e eu faço várias vezes seguidas, né? Com um peso grande, que eu faço essa força explosiva, eu faço uma vez, né? E aí eu preciso mudar a minha posição, me preparar novamente para pegar aquele peso e fazer novamente essa força. Por isso que a gente chama ela de potência. Então é quando você usa a sua máxima potência ali para conseguir chegar. Inclusive existe uma fórmula aí da gente calcular essa nossa força dinâmica, né? Para a gente entender aí essa nossa força. Que aí tem aí a força, você vê qual é a sua força, né? Junto com a força dinâmica, vezes a velocidade que você realiza esse movimento. Então você vai marcar lá quanto tempo você gasta para fazer o movimento, né? E vai fazer essa multiplicação aí com a força dinâmica para descobrir qual é. Então aí, ó, potência, força não, minha gente, potência, falando força, ó, potência. A potência é igual aí à força dinâmica vezes a velocidade, né? Eu enxerguei um F aí, mas é um P, viu, minha gente? P igual a F dIn, que é força dinâmica, vezes a velocidade. Então, trouxe aqui um teste para vocês, que ele é realizado com pessoas que já treinam. Então, um dia, quando você entrar aí numa academia, né, e quiser fazer um treinamento de força, que é o que a gente chama de musculação, você vai passar por um período de adaptação, né, para conhecer os movimentos, conhecer os exercícios. E depois, é muito importante a gente fazer esse teste de força, né, para a gente poder saber ali qual é a carga que a gente vai utilizar. Então, o teste de 1RM, que significa uma repetição máxima, né, é uma forma aí de avaliar a capacidade física de força de uma pessoa. Então, com isso, né, pode-se determinar qual é a carga que ela pode deslocar ao realizar um exercício com pesos. E aí, estipular a progressão dos treinos. Lembra que eu falei no comecinho da aula, eu e a professora Cláudia, aqui, que o nosso corpo ele sofre adaptações, né? A gente se acostuma, o corpo ele vai se acostumar ali com o peso, com o movimento, e o treino ele precisa ser mudado. Se eu passar, por exemplo, 1 ano com o mesmo treino, vai chegar um momento que o corpo vai dizer assim, oxe, tô cansado disso aí, velho. Muda, porque não tá indo mais não, não vai progredir mais não, vai ficar aí nesse canto, né? E você precisa mudar. Seja para você ganhar massa, para você perder peso, todo treino ele passa por adaptações. Para a gente fazer essa progressão de carga dentro da musculação, né? Você pode fazer de forma aleatória? Pode. O resultado vai ser o mesmo? Não. Porque você não está, de repente, chegando ali no máximo de força que você consegue. De repente, você consegue utilizar uma carga mais alta e você não está utilizando porque você não conhece a sua capacidade de exercer aquela força. Então, aí eu já digo. Aí vocês podem dizer assim, professor, o que é que isso tem a ver com ginástica? Né? Como é que vocês acham que aquelas pessoas conseguem se segurar nas argolas? Como é que vocês acham que elas conseguem ali saltar daquela forma, né? Elas precisam colocar ali um impacto, usar uma força nos membros, tanto inferiores para dar impulso, como nos superiores para poder apoiar ali o corpo, né? Quando eu estou lá no alto, né? E eu preciso fazer um rolamento. Eu preciso apoiar lá, segurar a força do meu corpo para poder fazer aquele rolamento. Mesma coisa quando eles fazem aqueles movimentos, né? Parada de mão, por exemplo.
bota a mão lá no chão, faz a abertura com as pernas, né? Faz movimentos no ar. Então, para tudo isso, é preciso que a gente avalie a nossa força e a gente entenda como ela funciona. Então, aí, ó, trouxe só esse exemplo, né, de teste, que não é aí o indicado para vocês agora. A referência de onde eu busquei esses materiais, né, para trazer para vocês. Aí o QR Code para quem quiser assistir na íntegra. E vou passar para a professora Cláudia para se despedir de vocês. Gente, que aula maravilhosa, né? E eu estava lembrando também, professor, que o exercício é muito bom para o envelhecimento saudável também, né? A questão de quem tem osteoporose, osteopenia, para evitar. Então, o exercício físico ele é muito importante. Então, desde a infância, né, até a idade adulta, a velhice, né? Então, aí é muito importante hoje em dia. É importante que todos façam, tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula. E foi bem lembrado a professora Cláudia falar disso. Porque a gente não falou que o corpo sofre adaptações. Quando a gente vai ficando mais velho, se a gente não treina, do mesmo jeito que a gente tem essa capacidade e a gente vai ganhando e aumentando, se a gente não treina, a gente começa a perder. E aí por isso que acontecem muitos acidentes, né, domésticos com pessoas idosas. Porque a musculatura ela já não tem mais aquela força de antes. Então, quanto mais você treinar agora, mais você vai prevenir aí. Tá bom que isso aconteça no futuro. Então, Miriam, muito obrigado, né? Cleitinho e Jonas que estão ali no estúdio, já estourei o tempo aqui. Um cheiro e até a próxima.